Quando a gente pensa na queda de Roma, o que vem na cabeça, né? Exércitos gigantes, batalhas, imperadores sendo traídos. Mas e se a verdadeira arma que destruiu o império não fosse uma espada, mas uma simples moeda? Pois é, a causa da queda de Roma é sem dúvida um dos maiores debates da história. Mas a resposta talvez não esteja onde a maioria das pessoas costuma procurar. Sabe aquela ideia de hordas bárbaras simplesmente invadindo e derrubando tudo? É uma imagem forte, claro. Mas a verdade é bem mais complexa. A real é que impérios desse tamanho raramente caem só por causa de ataques externos. Eles apodrecem por dentro. E uma das coisas mais corrosivas é quase sempre o dinheiro. A verdadeira batalha de Roma não foi travada com lanças e escudos, mas dentro da sua própria economia. A história da queda do império é, na verdade, a história do colapso da sua moeda. E olha, essa é uma lição que ecoa, e muito, até os dias de hoje. Bom, então vamos conhecer o nosso protagonista que também é a vítima dessa história, o denário de prata. Por séculos, ele foi a espinha dorsal de Roma, sabe? Um símbolo de poder, de estabilidade no mundo todo. No auge do Império, lá com o Imperador Augusto, o denário era feito com quase 95% de prata pura. Isso dava à moeda um valor real, um valor que todo mundo, de um canto a outro do Império, reconhecia na hora. E aqui está o pulo do gato. O denário não era só uma moeda. Ele era a confiança transformada em metal. Soldados recebiam seu pagamento com ele, comerciantes exigiam, e o cidadão comum, bom, ele guardava suas economias em denários. O valor do dinheiro e o poder do império eram uma coisa só. Só que manter um império gigantesco custa caro. Muito caro. Guerras, estradas, aquedutos, os gastos eram absurdos. E quando os impostos já não davam mais conta de cobrir tudo isso, os imperadores acharam um truque. Um atalho bem perigoso para pagar as contas. Agora, olha só que impressionante essa linha do tempo. Ao longo de uns 300 anos, a gente vê a quantidade de prata no denário simplesmente despencar. De quase pura, com 95%, para menos de 5%. A moeda parecia a mesma por fora, mas por dentro estava sendo esvaziada. Essa prática tem nome: desvalorização. Era mais fácil fazer isso do que aumentar impostos, que deixava todo mundo bravo. O governo simplesmente começou a fazer mais moedas com menos prata. A ideia era que a quantidade ia compensar a falta de valor. Foi um erro fatal. E as consequências disso foram absolutamente catastróficas. Levaram à famosa crise do terceiro século. O que acontece quando o dinheiro de todo mundo perde o valor assim, quase da noite para o dia? A sociedade inteira começa a se despedaçar. E este gráfico mostra o resultado de forma gritante: hiperinflação. O preço de coisas básicas, como o trigo, simplesmente explodiu. O dinheiro que antes comprava uma boa quantidade de comida, de repente, mal dava para um pão. Imagina o poder de compra da população sendo destruído desse jeito. Os comerciantes, claro, não são bobos. Eles perceberam que as moedas não valiam mais nada e simplesmente pararam de aceitá-las. Para que vender um produto de verdade em troca de um pedaço de metal praticamente sem valor? As rotas comerciais que uniam o império começaram a quebrar. Sem uma moeda confiável, as economias locais regrediram, voltaram no tempo. As pessoas voltaram a trocar uma coisa pela outra, o famoso escambo. Todo aquele sistema financeiro super sofisticado de Roma estava voltando para uma forma primitiva de comércio. E talvez o pior de tudo, a confiança que mantinha o império de pé evaporou. A confiança no governo, nos mercados, a confiança das pessoas umas nas outras. Quando o dinheiro morre, a cola que une a sociedade se dissolve junto. Essa história de Roma pode parecer algo muito antigo, de livro de escola, mas não é. Esse padrão de desvalorizar a moeda para financiar gastos excessivos do governo não acabou com a queda do império, não. É um roteiro que, infelizmente, já foi repetido várias e várias vezes. Olha só essa tabela, é assustador como a história se parece. De Roma, à Alemanha de Weimar, no Zimbábue, o padrão é o mesmo. O governo abusa da moeda e o resultado é o caos econômico. E isso não acontece só nesses colapsos dramáticos. Em economias modernas, como a dos Estados Unidos, a mudança para uma moeda fiduciária, que é basicamente dinheiro sem lastro em um bem físico como ouro, levou a uma erosão constante e silenciosa do valor. Para ter uma ideia de o que isso significa na prática, esse número aí, 200 bilhões, era o preço de um pão na Alemanha de Weimar no pico da hiperinflação. 200 bilhões de marcos. A poupança de uma vida inteira virava pó. E esse desespero todo abriu um caminho perigosíssimo para o extremismo. E como eu disse, não é só uma história de colapsos repentinos, é também uma história de erosão lenta, silenciosa.
Este gráfico mostra como o dólar perdeu a maior parte do seu poder de compra desde que foi desvinculado do ouro. A inflação, no fim das contas, é um imposto invisível. Então, o que a gente tira de tudo isso? A queda de Roma não é só uma história de alerta, é quase um manual de instruções sobre como o dinheiro é frágil e como a confiança é fundamental. As lições são bem claras. Primeiro, inflação em larga escala raramente é um acidente. É uma política, uma escolha para financiar gastos. Segundo, a riqueza que dura de verdade geralmente está em ativos reais, coisas que não podem ser impressas do nada. E terceiro, e talvez o mais importante, a estabilidade que a gente acha que é garantida pode ser uma ilusão bem frágil. No fim, a grande lição é esta. Quando o dinheiro perde o seu valor, a confiança que une a sociedade se desfaz junto. Os bárbaros podem até ter arrombado os portões de Roma, mas foi a desvalorização da moeda que abriu as fechaduras por dentro. A história não se repete exatamente igual, mas ela rima. A questão que fica é, será que a gente está conseguindo ouvir a rima hoje?